Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu vou tentar explicar um pouquinho melhor a circulação fetal, que é bem complexo, mas eu acho que vai dar para ajudar bastante no entendimento, tá? O foco realmente é entender por que é tão importante prevenir a constrição ductal na vida fetal e cuidar melhor desses bebezinhos. Tá? Então eu vou explicar primeiro a circulação fetal normal, com as saturações, com as misturas de toda aquela circulação que é bem complexa. Depois, os volumes, tá? De sangue que passam por cada partezinha do coração, para entender a importância da prevenção dessa doença, tá bom? Qualquer dúvida daí vocês podem me escrever por e-mail que eu respondo assim que puder, certo? Depois eu vou falar por que é tão importante fazer a dietinha aquela para evitar a constrição ductal e prevenir também uma possível hipertensão pulmonar no período neonatal. Então, começando, o sangue, isso aqui é a circulação fetal, é o básico para poder entender o que acontece lá no final, tá? Então, aqui a placenta, o sangue oxigenado, ele vem pela veia umbilical, entra no corpo do nenê, passa pelo fígado, chega aqui na cava inferior, onde ele se mistura, tá? Depois eu vou explicar qual que é a saturação de cada partezinha que chega dentro do corpinho do nenê. Daí entra pelo átrio direito, a maior parte do sangue vai pelo forame oval, chega no átrio esquerdo, passa pela mitral, vai para o ventrículo esquerdo e sai pela aorta, pela grande circulação, tá? Concomitantemente, esse sangue vem aqui, tá? Isso até tá explicado aqui, tá? Ele se mistura aqui a cava superior, onde vem sangue mais venoso, porque na verdade todo o sangue que vai estar dentro do corpinho do nenê é um sangue com baixa saturação, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso é bem legal porque a vida embriológica, ela se desenvolve na hipóxia, tá? Num certo grau de hipoxemia. Então, nunca vai ter uma saturação 100%, 100% dentro do feto, dentro da vida intrauterina. Isso é bem legal, sim, é bem medicina fetal. Então, aqui, então, voltando, né? Aqui vem, sobe, entra e daí se mistura também com esse sangue da cava superior, entra pro ventrículo direito pela tricúspide e sai pela artéria pulmonar. A maior parte do sangue, depois eu vou mostrar os volumes que vão tanto para o pulmão quanto pelo ducto arterioso. Aqui é o canal arterial. Então ele vai, tá? É muito pouquinho que vai para o pulmão, porque o pulmão ele tá praticamente inativo na vida fetal. Então vai pelo canal e desce para a grande circulação e daí volta para a placenta pelas duas artérias umbilicais para se reoxigenar novamente, tá? Então é o inverso, assim, a gente tem duas artérias que trazem o sangue mais venoso e a veia que leva o sangue mais oxigenado, tá? Essa é a primeira etapa para entender a circulação fetal. Então, aqui, voltando pro mesmo modelo, tá? Mas aqui daí tem as saturações em cada região dessa circulação fetal,
tá? Então, o sangue chega oxigenado pela placenta via veia umbilical, saturando 80%. Essa é a máxima saturação que vai chegar no neném, tá? Então, ele entra, quando ele passa pelo fígado, ele já, pelo ducto venoso, tá? Ele já se mistura com esse sangue que tá na veia cava inferior, com uma saturação só de 25%, e já cai a saturação para 67%. Então, essa máxima saturação de 67% é a que chega no átrio direito, tá? Mesmo que quando ele chega aqui, como a gente viu no videozinho de antes, ele se mistura com o sangue da cava superior, com também só 25% de saturação, como o ducto venoso, ele é como se fosse não é um esfíncter, mas ele é uma coisa que faz ejetar o sangue com bastante pressão, e em vez dele se misturar com o sangue que vem da cava, em baixas pressões, ó, é só 13 milímetros de Hg aqui a pressão, ele ejeta essa quantidade de sangue mais oxigenada reto pro forame oval. Então ele não perde muito a saturação, tanto é que ele passa, tá, direto pro átrio esquerdo, e quando ele vai pro ventrículo esquerdo e sai pela aorta, ele cai só para 65% de saturação. Vocês podem ver, ó, a pressão daí é 25 milímetros de mercúrio. Então, por que é tão importante essa saturação? Que veio de 80, foi caindo, mas consegue chegar com 65% na aorta, porque aqui os ramos da aorta são os essenciais para oxigenar o cérebro, tá? E também as coronárias. Então, aqui, saindo pela válvula aórtica, logo depois da valvulinha aórtica, aqui a gente tem os ósteos das coronárias. Então, também, as duas regiões mais nobres do corpo do bebê durante a vida fetal é o cérebro e as coronárias para oxigenar o miocárdio, tá? Então, daí o sangue vem aqui, desce, aqui esse desenho não tá tão bom porque o pulmão tá aqui, tipo, atrapalhando, mas ele desce aqui para a grande circulação, quando chega na aorta descendente, já caiu para 55% de saturação, e a pressão também vai caindo, tá? O que faz essa pressão vir com alta velocidade e oxigênio é o ducto venoso, por isso que é super importante aqui a função do ducto venoso lá dentro do fígado, nessa circulação fetal toda. Então, essa seria a grande circulação, né, no período pós-natal. Além disso, então voltando de novo, tá? Que tem a outra partezinha outro volume de sangue que vem, que tá tudo misturado, né? Mas eu tô fazendo em duas etapas para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, o sangue vem da placenta, entra pela veia umbilical, passa pelo fígado, chega aqui no átrio direito, e daí uma partezinha, que depois eu vou mostrar os volumes, em vez de ir direto com alta pressão pro forame oval, ele desce junto com o sangue da veia cava superior pro ventrículo direito e sai pela artéria pulmonar, tá? Esse desenho é bem torto aqui, mas dá para entender direitinho. Na anatomia normal não é assim, tá? Só para vocês terem uma ideia que não é tudo torto assim, é mais bonitinho. É como o desenho anterior tá mais fisiológico, tá mais anatômico, na verdade. Então, essa artéria pulmonar sai e a maior quantidade de volume de sangue vai pelo ducto arterioso, ó, com uma saturação de já 52%, porque teve a mistura, né, da cava aqui, então cai bastante comparado com o sangue que entra pelo forame oval, que é o mesmo sangue, na verdade, mas é um volume que vai para um lado e outro que vai para o outro,
tá? Esse ele vem e cai para 52% de saturação e vai pela artéria pulmonar e pelo ducto arterioso aqui e se une de novo na artéria, na aorta descendente para ir também pela grande circulação. E daí volta pelas duas artérias umbilicais, o sangue mais desoxigenado, tá? Com 55% de saturação, volta para a placenta. Aqui, essa é a região importante que eu quero mostrar. Como grande parte do volume vai para a grande circulação, também oxigenado, né, um pouquinho menos, mas oxigenado, só um pouquinho vai para as artérias pulmonares, para os ramos das artérias pulmonares, tá? É um volume baixinho que vai para o pulmão e faz a pequena circulação no caso, só que a pequena circulação no feto, ela é um circuito fechado, ela não vai se oxigenar, né? É um circuitozinho fechado que na outra foto dá para ver bem. Então, esse pouquinho que vai para o pulmão, que é um volume pequeno, vai pelo pulmão e volta pelas veias pulmonares, tá? É uma velocidade bem baixa, assim, é de veia mesmo, que chega com baixa pressão, tá, dentro do átrio esquerdo e vai também, é o mesmo sangue, né, que vai para a aorta. Tá, eu acho que aqui tem só para estar bem resumidinho, tá, as saturações, só para a gente ter uma ideia de como que acontece lá dentro do corpinho do nenê. E é bem complexo esse desenho, mas eu acho que deu para ter uma ideia de como que funciona as saturações dentro do corpo do bebezinho, tá? Então, aqui a gente vai ver os volumes, tá, de quantidade de sangue que vai entrar dentro do coração. Então, recapitulando, o sangue entra por aqui, tá? Então, a maior parte do sangue oxigenado com alta pressão, que vem lá bombeado pelo ducto venoso, passa reto pelo átrio direito, pelo forame oval, chega no átrio esquerdo, tá? O volume não é tão grande, mas ele é bem oxigenado, tá? Ele entra no ventrículo esquerdo e vai pela aorta, aqui o ósteozinho da coronária, oxigena o miocárdio e vai pelas artérias que vão oxigenar o cérebro do bebê, tá? O volume que vai, então, pelo outro caminho, tá? Ele é um volume bem maior, mas bem menos oxigenado, então ele vem por aqui, que tem as setinhas, dá pra ver bem direitinho a mistura, os caminhos, tá? Ele vem por aqui, tá? Com menos pressão, tá? Se mistura com a cava superior, com o sangue que vem da cava superior, e vem pelo ventrículo direito, tá? E vai 65% de sangue, um volume grande, vai, por isso que o ventrículo direito, ele é o ventrículo dominante na vida fetal, tá? Ele é o que recebe maior carga volumétrica na vida fetal. Então, vem 65% e vai pela artéria pulmonar e 57% do volume de sangue passa pelo canal arterial, que é o ductus arterioso. Só 4% desse volume todo que vai pelos ramos da pulmonar, tá? Então, por que é tão importante fazer a prevenção da constrição ductal? Porque se tu tranca essa passagem, nem sempre estenosa totalmente, ele fica bem constrito e pode ser uma constrição grave,
e ele fica bem estreitado, então o sangue não consegue passar por aqui, né, nessa quantidade de 57% da volemia. Ele acaba indo pelo outro caminho, e daí esse volume de sangue que vai pelos ramos aumenta, porque ele só tolera 4% de volume, e ele começa a vir para cá. Então, por que isso tem que ser prevenido, né? Esse caminho tem que estar bem abertinho, tem que fazer a prevenção, tem que fazer a dietinha, tem que evitar os polifenóis a partir de 27, 28 semanas, para evitar que esse volume, grande volume de sangue, desvie do trajeto fisiológico e natural da natureza e vá para o pulmãozinho, causando o quê? Um encharcamento, causando o risco da hipertensão pulmonar neonatal, porque ela já começa a ter uma espécie de hipertensão pulmonar já na vida fetal, encharcando o pulmãozinho de sangue, fazendo uma coisa que a gente chama do hiperfluxo pulmonar, tá? Que isso não é para ser tolerado pelo bebezinho, tá? Então esse pouquinho que vem aqui, que é o normal, vai pela artéria pulmonar e depois faz aquela pequenininha circulação e volta pelas veias pulmonares, tá? Então essa é a região importante, tá? Que eu quero mostrar e mais uma vez reforçar a importância da prevenção, tá? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. E claro que o conhecimento em relação à constrição ductal causada por alimentos ricos em polifenóis ainda é muito novo, ainda é tudo. Algumas pessoas vão poder comer muitos alimentos ricos em polifenóis e não vão fechar o canal, porque isso depende muito da absorção de cada pessoa, isso ainda não se sabe. No momento que eu tiver um marcador, um exame que mostre que uma gestante X vai comer um monte de alimentos ricos em polifenóis e não vai absorver isso a ponto de chegar aqui nesse canalzinho, daí sim a gente vai liberar totalmente a dieta para ela. Mas enquanto a gente não sabe quem são as gestantes que vão absorver esses polifenóis e vão poder causar essa constrição ductal, a gente precisa fazer a prevenção em todas elas, tá? Eu acho que é isso, certo? Qualquer dúvida, vocês me mandem as perguntas por e-mail, tá bom?